se un capo di vuoto già l'altra parte, questa mezza ma colloca se mai spento il vuoto che da l'altra parte. God bless you. Deus abençoe. Vamos dar aqui de lado para a gente poder sair, vocês de atrás ou não gostar de atrás. No Brasil? Estava tendo aqui uma cerimônia espiritual, não sei qual que é a nacionalidade, mas chegamos aqui na gruta onde Jesus nasceu. Da Romênia, aquele pessoal. Ah, é da Romênia? Tá. O pessoal que saiu é da Romênia. Ok. Ok, Brasil. Olha, gente, que lindo lugar aqui. Nós vamos voltar 2000 anos de antes de Cristo. Imagina que emoção nós poder ficar ou imaginar ou pensar que nós somos pastores e que nós estamos morando em uma gruta. Os pastores moraram aqui, gente. Todo esse campo, aqui foi onde começa a história de Jesus com os pastores. Nós, neste momento, não ficamos em Belém. Nós estamos um pouquinho abaixo de Belém, em uma cidade chamada Bet-Sahur. Bet-Sahur significa casa do rebanho, porque aqui foi a casa de los pastores que velavam por su rebanho. Los pastores eram gente humilde. Eles moravam em grutas, em todo o campo há muitas grutas, mas esta gruta é a mais original. Ela fica preta porque os pastores, eles encendiam fogueira e o fumo ficava em cima. Os pastores se turnavam de noite, tal qual como está escrito na Bíblia, segundo Lucas. Eles se turnavam en la porta de la gruta en Bet-Sahur, en este campo, para cuidar de las ovelhas. Las abrigaban del frío de la noche y las protegían de los lobos feroces del campo. En una de esas noches aparece una luz del cielo, eran los anjos. Los pastores ficaron muy asustados, mas los anjos dicen: no teman, les he venido a traer la boa nova. Hoy ha nacido en la tierra del rey David un Salvador, y van a tener por señal a un menino envuelto en fajas y deitado en una manjedoura. Por eso, los pastores, al escuchar esta linda anunciación, ellos suben a Belén y adoran al menino Jesús en la gruta en Belén. Y los ángeles suben al cielo diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de boa voluntad. Mas hay otra historia muy linda que yo gosto mucho de falar aquí en este lugar, porque se relaciona mucho con este campo. Es la historia de Ruth, del 1 al 4. Tal vez muchos de vocês habrán escuchado la historia de Noemí, ¿sí? Sí. Qué bom, qué bom. Noemí era una mujer que moraba aquí en Belén, tempo donde se pasaba mucha fome, más o menos 1075 de antes de Cristo. Noemí moraba aquí con sus 2 hijos y su marido. Noemí decide ir de Belén a las montañas del Moab por la fome que se pasaba en Belén. Uno de los 2 hijos de Noemí se casa con una moabita llamada Ruth. El otro hijo de Noemí se casa con otra moabita llamada Orfa. Para no hablar mucho de la historia, a los 10 años mueren los 2 hijos de Noemí y ficaron Ruth y Orfa viudas. Y después muere el marido de Noemí. Noemí se convierte en una mujer muy triste y amargada por la muerte de sus 2 hijos y su marido. Ella decide voltar a Belén después de 10 años porque ya se acababa el tiempo de la fome.
Y Ruchi la nora le dice a la sogra, sogra, yo me voy contigo a Belén porque tu Dios es mío Dios. Tu sangre es minha sangre, tu pueblo es mío pueblo, eu vou ficar onde você vai ficar. Olha que lindo, gente, que Ruth, ela era pagana, mas ela decide abandonarlo todo, sua vida, sua religião, sua família, todo, para seguir a la sogra Noemí. Era um amor muito grande, o amor de la nora com la sogra. A diferença de Orfa, la outra nora, ela só dá um beijo a la sogra e faz sua casa. Mas Ruth, ela deixa sua casa para voltar aqui com Noemí a Belém. Enquanto elas dois vêm juntas a Belém, Ruth, ela vai buscando trabalho, ela halla este campo. Este campo, antes de morar os pastores, o dono do campo se chamava Boaz. Boaz é um nome muito bom, apiedado, de muito poder, muito rico. Ele vê a Ruth, quando ela vem a este campo, a espigar os sembrados, a ajudar no campo. Aqui trabalhavam muitas mulheres, mas Boaz só coloca os olhos em Ruth. Boaz e Ruth se amaram. Boaz e Ruth se casaram. Boaz e Ruth tiveram um menino chamado Obed. Obed engendra a Jessé e Jessé ao rei Davi. Olha que linda história, gente. Através dessa história, nós podemos saber de onde vem o rei Davi. Ruth seria a tatarabuela, a bisabuela, de o rei Davi, o rei de toda esta terra, porque ele também foi um homem humilde, pastor de ovelhas, foi músico, foi bom guerreiro. Ele nasceu aqui no 1034 de antes de Cristo e ele foi o único que pudo fazer um solo estado sobre toda esta terra hasta que muere e viene seu filho Salomão. Então, a Belém também le chamamos a terra do rei Davi. Gente, de tudo isso que eu estou falando, eu gosto como guia. Muitos guias explicam história, mas eu gosto, ademais da história, poder sempre dar uma mensagem às pessoas que ficam aqui comigo quando vêm turismo, poder falar dessa mensagem lindo que toda essa história eu falei. A mensagem é a humildade. Mas quando eu falo de humildade, eu não falo de pobreza, falo de simplicidade do coração. Por quê? Se você vê gente, por que será que o rei David foi escolhido? Nós sabemos que Jessé, o pai de David, ele tem outros filhos. Mas por que foi que Deus escolhe a David? Você sabia que o profeta Samuel vai à casa de Jessé, o pai de David, para escolher a um de seus filhos como rei, ungir como rei, porque Deus mandou o profeta Samuel para escolher a um dos filhos de Jessé. Vai Samuel, oi Jessé, tudo bem? Como está você? Tudo bem, onde estão todos os filhos? Que um deles vou escolher e ungir como rei. O pai Jessé fala, Samuel, aqui estão todos meus filhos, olha esse filho lindo, esse filho alto, esse filho forte, esse filho inteligente, esse filho... Mas o profeta fala, não será ninguém de seus filhos, você não tem outro filho? Jessé, sim, Samuel, eu tenho outro filho, mas eu acho que você não vai escolher esse filho. Olha lá no campo esse menino que está pastoreando as ovelhas, é o mais pequenino, é muito feio, é muito cheiro ruim. Você não vai escolher a esse. Mas o profeta fala, esse é precisamente o que Deus escolhe. Aleluia. Gente, olha que lindo. O mais insignificante para seu pai, mas esse foi escolhido por Deus para ser o rei. Mas se nós pensamos um pouquinho mais, gente, por que você pensa que Deus escolhe o pastor para ser as primeiras pessoas em ir adorar ao menino Jesus em Belém? Por que ele não escolheu a los reis, a los grandes? Os pastores eram pessoas despreciadas, eram pessoas que moravam na mesma gruta com as ovelhas, então eles sempre eram xerorrim. Eles gostavam de ir ao templo de Belém e quando eles iam ao templo de Belém, a gente falava, não podemos deixar entrar a los pastores porque eles são muito xerorrim. Então eram pessoas despreciadas e Deus escolhe a los mais despreciados para ser os primeiros em ir adorar ao menino Jesus na gruta em Belém. Gente, de tudo isso, o que eu mais gosto dessa mensagem, para eu dar a vocês, gostaria que você ficar aqui em Belém, você não esquece desse momento especial. Você pode fechar a gruta, a porta, pastor, um minutinho. Pastor, fecha a porta. 1 minute, please. 1 minute, please. Thank you. Gente, o que eu queria falar a vocês, que eu gosto muito, e é minha missão, não como guia,
sino como uma pessoa que eu sempre agradeço a Deus por meu trabalho, porque eu sempre falo como guia, eu trabalho para levar o pão a casa, mas eu trabalho para Deus. E minha missão nesta vida é poder falar dessa mensagem que muita gente não sabe. Você sabia, gente, que você é abençoada? Amém. Você é privilegiada? Amém. Você tem um privilégio que eu não tenho. Você sabe qual é esse privilégio, gente? Você pode falar de Jesus. Nós aqui moramos com a maioria de outras religiões que não acreditam em Jesus. E eu não posso falar de Jesus como você pode falar de Jesus. Aqui ninguém converte. Nós somos cada vez menos. Então é muito triste, porque eu nasci sendo cristiana, nós não convertimos. E eu não posso falar de Jesus como você pode falar de Jesus. Então, gente, você é abençoada. E essa é uma mensagem que eu procuro sempre, que eu tenho um grupo, porque as pessoas que podem falar de Jesus, elas não agradecem esse privilégio e não falam de Jesus. E nós aqui procuramos, é um desejo muito grande poder falar de Jesus, mas só fazemos em nossa igreja, só com os mesmos cristianos, porque seríamos discriminados. Então, gente, fale de Jesus, que é a coisa mais linda que nós desejamos como pessoas aqui em Belém. Então, gente, você é abençoada porque você tem o que eu não posso ter, mas como guia eu posso tirar tudo isso que fica aqui guardado e poder